Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês? Bora trazer informações do Verdão. Não sei se vocês viram aí, jogador que pode ficar 9 meses fora do futebol. Vou trazer informação aqui para vocês. Também uma sobre o Abel, na verdade sobre que eu acho, né, que o Abel vai reclamar. E eu acho que nesse caso ele tem razão. Eu vou contextualizar aqui para vocês, tá? E também falar sobre o mais novo técnico demitido. Ai, ai, muitas outras coisas pra gente trocar ideia aqui nesse vídeo, então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, porque eu estou aqui todos os dias trazendo informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês. E seja membro do canal, tá? Eu vou deixar aqui no segundo link o Seja Membro para vocês ajudarem aí o canal e vai ter muitos conteúdos exclusivos, tá bom, gente? Tô esperando o pessoal se tornar membro pra gente poder fazer esses conteúdos aí, provavelmente o mais tardar semana que vem já estarei com esses conteúdos aí pra vocês, belezinha? Deixa eu aproveitar e falar rapidinho pra vocês sobre a Flash Score, gente. A Flash Score que é o melhor aplicativo para você que gosta de estar sempre bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol, não só com o seu clube do coração, mas você que gosta de acompanhar outras ligas e além de tudo, porque isso é gratuito, tá? Você baixa aí a Flash Score gratuito no seu celular, você consegue fazer ali uma comparação do jogo que você quer deixar o seu palpite, né, sua aposta esportiva, das casas que tem ali disponível dentro da Flash Score. Então você não precisa ir uma por uma ali, né, nas casas para você ver qual odd está melhor, enfim, qual você deve deixar o seu palpite. Olha que bacana, você consegue ver dentro do site da Flash Score, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem, lembrando que vocês ajudam o canal também aí baixando o aplicativo da Flash Score. Belezinha? Bom, deixa eu começar falando sobre o técnico que ganhou a Copa do Mundo recentemente, em cima do Palmeiras, que foi demitido, o Ramon Dias. Tô brincando, gente, é sacanagem. Eles têm que comemorar mesmo como se fosse uma Copa do Mundo, porque ganhar título em cima de rival é isso, né? Vale muito mais do que a competição em si. Então eu tô de sacanagem nessa parte aí. Mas só pra comentar sobre esse assunto, que acho que não tem como a gente deixar de falar sobre isso, até porque o Ramon Dias já estava pressionado para o jogo contra o Palmeiras, né? Para os dois jogos da final. Se o Palmeiras ganha o título em cima do Corinthians, lá atrás mesmo teria derrubado o técnico do Corinthians, ele teria sido demitido no vestiário. Mas o Palmeiras teve a proeza de perder o título pro Corinthians, o que eu não me conformo, gente, até porque no segundo jogo, cara, o Corinthians não fez um gol sequer na casa deles em cima do Palmeiras. Fala, se quando vocês lembram da final, vocês não ficam matutando e pensando alguma coisa estranha teve? Porque olha o que o Palmeiras fez diante do Corinthians depois na Arena Barueri, poderia ter sido uma goleada histórica. Olha o que o Palmeiras apresentou ontem diante do Internacional. Gente, era basicamente o mesmo Palmeiras diante do Corinthians. O que aconteceu para a gente não ter ganhado aquele título? E aí, com essa demissão do Ramon Dias, escancara ainda mais que a gente tinha ainda mais possibilidades de vencer o Corinthians. Mas, enfim, situação lá não é muito boa. Eu desejo, assim, do fundo do meu coração, né? Porque é rivalidade à parte, então eu desejo do fundo do meu coração que piore, que caiam aí para a segunda divisão, que sejam eliminados de todas as outras competições que eles estão aí disputando. Eu espero que piore. É só para comentar um pouquinho sobre o assunto, que é um dos assuntos mais comentados hoje. Eu falo de futebol, apesar de falar de Palmeiras, né? O canal é exclusivo do Palmeiras, mas eu acho que não tinha como deixar de comentar aí sobre esse assunto. Ramon Dias, deixa a opinião de vocês. E aí, gente, quem deve ser o novo técnico do Corinthians agora? Quem que vocês acham, hein? Quem que vocês mandariam para lá? Vamos lá. Mudando de assunto rapidinho, eu coloquei aí que o Abel ia reclamar disso. E do que eu estou falando, tá? Eu vi uma postagem, vou dar os créditos aqui pro João Freire, se eu não me engano ele trabalha também dentro do nosso palestra, acredito que sim. É uma tabela no qual, dos 7 jogos que vocês estão vendo aí, né, a foto que eu tô deixando aí na tela para vocês, 6 desses jogos são fora. Duas sequências de 3 partidas fora de São Paulo, ou seja, dessa vez o Abel vai ter razão em reclamar, né? Nós vamos jogar, gente, de 7 jogos, 6 jogos fora. Começou, no caso, no jogo contra o Internacional, né? Que a gente já jogou fora, enfim, agora a gente tem uma sequência pesada, gente, pesada, tá? Eu acho que dessa vez o Abel tem razão em reclamar. Eu sei que alguns vão dizer, mas aí no segundo turno a gente vai ter a nosso favor. Só que vocês têm ideia que a gente está se preparando para o Mundial, né? Uma sequência absurda, uma sequência, perdão, absurda em jogos fora de São Paulo.
né? O Abel vai ter que fazer uma rodagem de elenco, a gente pode ser prejudicado por conta disso, porque eu acho que a gente está meio que definindo um time titular, então qualquer mudança pode ser ruim para o Palmeiras. O Palmeiras passar por essa sequência aí, eu acredito que tem grandes chances da gente já se impor aí nesse Campeonato Brasileiro, que eu acredito que mais uma vez vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. Podemos ter algumas surpresas ali, mas eu acredito que, de novo, Palmeiras e Flamengo devem brigar pelo título, né? Quero saber, inclusive, a opinião de vocês. E aí, para finalizar o vídeo, vamos falar rapidinho do hipócrita. Vai ficar 9 meses fora, tá? Não tô aqui comemorando a lesão de jogador, não, pelo amor de Deus, eu não sou desse tipo. Mas quando eu falo hipócrita, bom, vocês devem ter visto, né, que o Caleri rompeu o ligamento do joelho no jogo contra o Botafogo e deve desfalcar o São Paulo por até 9 meses, tá? Por que eu falei hipócrita? Porque em uma... É muito bom a internet, né? Ela recupera as coisas que a gente esquece. Em uma entrevista dele, no dia, para ser exato, no dia 17 de 4 de 2023, ele falou o seguinte: Caleri de São Paulo rasga elogios ao gramado sintético do Botafogo, tá? No qual ele se machucou. É muito diferente ao do Palmeiras e do Atlético Paranaense. Gostei demais, né? A real é que eles não gostam do Palmeiras, não tem nada a ver com o gramado sintético e tudo mais. É que parece que agora só machuca jogador no gramado sintético, né? Desde que eu me entendo por gente, que eu acompanho futebol, eu vejo todo ano jogadores sofrendo lesões sérias, como essa do Caleri, entre outras, tá? Tem jogador que fica anos fora dos gramados. Tem jogador que sofre lesão tão séria que não consegue nunca mais voltar a jogar a mesma coisa. E essa ideia do gramado sintético é recente, né? O Palmeiras implementou ali no Allianz Parque justamente por conta de shows, que a gente precisava de um gramado decente para jogar, né? E se não fosse o gramado sintético, se fosse natural, a gente ia passar raiva todo jogo, né? A gente não, né? No caso dos jogadores. Mas é sempre aquela cutucada no Palmeiras, enfim. É o que eu tô dizendo aqui. O Caleri machucou no gramado do Botafogo, né? Que é um gramado sintético, mas que ele lá atrás elogiou, dizendo que era melhor que o do Palmeiras e que do Atlético Paranaense. Deixa a opinião de vocês. É óbvio que eu não ia deixar de falar sobre esse assunto, ainda mais vendo aí o que ele havia dito no passado. E quero saber o que vocês acham de tudo isso, de todas as informações que eu trouxe aí nesse vídeo. Belezinha? Vou ficando por aqui, volto amanhã se tiver informações do Verdão. Tamo junto, até mais. E avante palestra!